Olá, mulheres queridas, vamos dar continuidade ao capítulo Mentalidade do Deserto. Nós estamos na parte 2, que vai falar sobre alguém que faça por mim, não quero assumir responsabilidades. E para que você fique animada, nós já estamos na página 231 do livro. Uau, que progresso, né? Em menos de um mês. Olha, quem está acompanhando, está sendo fiel à leitura, quantas informações nós já recebemos. Então vamos lá? A responsabilidade é frequentemente definida como nossa resposta à habilidade de Deus. Ser responsável é responder às oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. Deus deu ao pai de Abraão uma responsabilidade, uma chance de responder à sua habilidade. Deus colocou diante dele a oportunidade de ir a Canaã. Mas em vez de ir pelo caminho com o Senhor, ele escolheu parar e se estabelecer em Harã. É bastante fácil ficarmos entusiasmados quando Deus fala conosco e nos dá uma oportunidade para fazer alguma coisa. Mas como terá, muitas vezes jamais terminamos o que começamos, porque entramos e percebemos que mais do que arrepios e entusiasmo, devemos ter perseverança. A maioria dos novos empreendimentos é estimulante simplesmente porque são novos. O excitamento carregará uma pessoa por um pouco de tempo, mas ele não a levará para cruzar a linha de chegada. Muitos crentes fazem com que a Bíblia diz sobre terá. Eles partem para um lugar e se estabelecem em outro ao longo do caminho. Eles ficam cansados e exaustos. Eles gostariam de terminar seu trajeto, mas realmente não querem a responsabilidade que isso traz. Gênesis 11:31 vai dizer sobre Terá. Tomou Terá Abrão, seu filho Aló, Sara, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles a Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã e ali ficaram. Em minha leitura e estudo, notei que o povo de Israel não queria assumir responsabilidade por nada. Moisés fazia as orações deles, ele buscava a Deus por eles, ele até mesmo se arrependeu por eles quando se envolveram em problemas. Um bebê não tem responsabilidade nenhuma, mas à medida que a criança cresce, espera-se que assuma mais e mais responsabilidades. Um dos principais papéis de um pai é ensinar seus filhos a aceitar a responsabilidade. Deus deseja ensinar a mesma coisa aos seus filhos. O Senhor me deu uma oportunidade para ser ministra em tempo integral, para ensinar sua palavra no rádio, na televisão nacional, para pregar o evangelho em todos os Estados Unidos e em outros países. Mas asseguro que há um lado de responsabilidade desse chamado, no qual muitos não sabem. Alguns querem ser ministro do evangelho, achando que isso é um ato espiritual contínuo. Provérbios 6,6 vai dizer: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Essa mentalidade preguiçosa que o povo de Israel tinha era uma das causas que o mantiveram por 40 anos no deserto, fazendo uma viagem de 11 dias. Gosto de ler essa passagem de Provérbios, no qual me chama a atenção para a formiga, que sem ter qualquer supervisor ou capataz, supra a si própria e sua família. Pessoas que sempre têm de ter alguém empurrando-as, realmente jamais farão qualquer coisa grande. Aquelas que apenas fazem o que é certo quando alguém está olhando também não irão longe. Devemos ser motivados de dentro para fora. Devemos viver nossa vida diante de Deus, sabendo que Ele vê tudo e que a nossa recompensa virá dele se a gente obedecer o que Ele nos pediu. Mateus 20,16 vai dizer: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Certa vez ouvi um professor de Bíblia dizer que esse versículo significa que muitos são chamados, que lhe é dada uma oportunidade para fazer alguma coisa para o Senhor, mas muito poucos desejam assumir a responsabilidade para responder a esse chamado. Como mencionei no capítulo anterior, muitas pessoas têm força de desejo, não força de caráter. Pessoas com mentalidade de deserto querem ter tudo e fazer nada. Quando Deus disse a Josué que Moisés estava morto e ele deveria tomar o seu lugar e conduzir o povo através do Jordão à terra prometida, isso significava muita responsabilidade nova para Josué. O mesmo é verdade para nós, quando nos adiantamos para reclamar nossa herança espiritual. Jamais teremos o privilégio de ministrar sobre a unção de Deus se não desejarmos assumir nossa responsabilidade seriamente. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Em 1993, quando Deus mostrou a mim e o Dave que Ele queria que fôssemos à TV, Ele disse: estou lhe dando uma oportunidade de ir à TV, mas se vocês não aproveitarem essa oportunidade agora, ela jamais se apresentará a vocês de novo. Talvez se Deus não nos deixasse saber que a oportunidade era para aquele momento em particular,
poderíamos ter procrastinado. Afinal de contas, estávamos finalmente em uma posição que poderíamos nos sentir confortáveis. Por 9 anos estivemos no processo de dar à luz aos ministérios de vida na palavra. Agora Deus subitamente estava nos dando uma oportunidade para alcançar mais pessoas e o que desejávamos fazer de todo o nosso coração. Entretanto, para fazer isso, teríamos de deixar nossa posição confortável e assumir novas responsabilidades. Quando o Senhor pede ao seu povo que faça alguma coisa, há uma tentação para esperar por uma outra época conveniente. Há sempre uma tendência para reter até que não nos custe nada ou não seja tão difícil. Encorajo-o a ser uma pessoa que não tenha medo de responsabilidade. Ao encontrar resistência, você construirá sua força. Se fizer apenas o que é fácil, sempre permanecerá fraco. Deus espera que sejamos responsáveis e tomemos conta de tudo o que Ele nos dá. Façamos alguma coisa com isso que produza bom fruto. Se não usarmos os dons e talentos que Ele tem nos dado, então não estaremos sendo responsáveis com o que Ele nos tem confiado. Em Mateus 25, quando o noivo veio, as tolas descobriram que suas lâmpadas estavam se apagando. E elas, claro, queriam que as sábias lhe dessem o óleo delas. É isso que geralmente acontece. Pessoas preguiçosas e procrastinadoras sempre querem que aqueles que trabalham duramente assumam suas responsabilidades, fazendo por eles o que eles mesmos deveriam estar fazendo. Use o que lhe foi dado. Mateus 25 registra uma parábola que Jesus contou sobre 3 servos, os quais foram dados talentos que pertenciam ao mestre deles. O mestre então viajou para um país distante, esperando que seus servos tomassem conta dos seus bens enquanto ele estava ausente. O homem que recebeu 5 talentos usou. Ele investiu, ganhou outros 5. O homem a quem fora dado 2 talentos fez o mesmo. Mas o homem a quem foi dado 1 talento enterrou no solo, porque estava amedrontado. Ele estava com medo de sair e fazer qualquer coisa. Ele teve medo da responsabilidade. Quando o mestre voltou, elogiou os 2 servos que haviam tomado os talentos, ele havia dado e tinha feito alguma coisa com eles. Mas ao homem que enterrou seu talento e nada tinha feito, o mestre lhe disse: servo mau e negligente. Então ordenou que o seu único talento fosse lhe tirado e dado ao homem com 10 talentos, e que o servo preguiçoso e negligente fosse severamente punido. Encorajo você a responder à habilidade que Deus tem colocado em você, fazendo tudo o que puder com ela, para que quando o mestre retornar, você possa não apenas dar-lhe o que ele lhe deu, mas outro tanto. Porque a Bíblia claramente nos mostra que a vontade de Deus é que produzamos bons frutos. João 15,16. Não tenha medo da responsabilidade, aprenda a lançar seu cuidado, mas não a sua responsabilidade. Algumas pessoas aprendem a não se preocupar com coisa alguma, tornando-se especialista em lançar seu cuidado. Elas se tornam tão confortáveis que também lançam sua responsabilidade. Ajuste sua mente para fazer o que está à sua frente e não fuja de nada só porque lhe parece desafiador. Lembre-se de que Deus lhe dá tudo o que você pede, mas há uma responsabilidade que vem junto com a bênção. Se você tem uma casa, um carro, Deus espera que você tome conta disso. Demônios da preguiça podem atacar sua mente e seus sentimentos, mas você tem a mente de Cristo. Você certamente pode reconhecer o engano do diabo e ir além dos seus pensamentos e fazer o que sabe que é certo. Pedir por alguma coisa é fácil. Ser responsável por ela é parte que desenvolve seu caráter. Recordo-me de uma época em que fiquei tentando convencer meu marido a comprar uma casa perto de um lago. Um lugar onde pudéssemos descansar, orar, estudar. Um lugar para fugir de tudo. Disse-lhe como seria maravilhoso com os nossos filhos, netos, como poderíamos desfrutar da casa, levar a liderança lá, ter encontros de negócio, tempos gloriosos de oração juntas. Tudo parecia muito bom e era muito bom para o meu emocional, mas Dave ficava me dizendo tudo o que teríamos de fazer para cuidar daquela casa. Ele me lembrou como já éramos ocupados e que não tínhamos tempo para assumir a responsabilidade de outra casa. Ele me falou sobre o cuidado com a grama, manutenção, pagamentos. Ele disse que seria melhor alugar um lugar quando precisássemos sair e não assumir uma responsabilidade de ter um. Eu estava olhando para o lado emocional do assunto e ele para o lado prático. Sempre que tomamos uma decisão, devemos olhar para ambos os lados, não apenas para o que é agradável, mas a responsabilidade que exigirá. Um lar junto a um lago é perfeitamente bom para aqueles que têm tempo de colocar nele a sua vida, o seu tempo, mas nós realmente não tínhamos. Bem no íntimo eu sabia disso, mas de vez em quando, durante um ano, tentei convencer Dave a comprar um.
Estou feliz porque ele se manteve firme. Se ele não tivesse, tenho certeza que teríamos comprado a casa, a manteríamos por algum tempo e provavelmente acabaríamos por vendê-la, porque dava muito trabalho. Quando isso terminou, amigos nossos compraram uma casa junto do lago e nos deixam usufruí-la quando nossa agenda está cheia e precisamos repousar. Se você for sábio, descobrirá Deus satisfazendo suas necessidades. Qualquer um andando na mente de Cristo caminhará em sabedoria, não em emoções. Então, um conselho, seja responsável. Bem, minhas irmãs queridas, terminamos a nossa leitura de hoje. No próximo capítulo, continuaremos na mentalidade do deserto, parte 3, com o título: Por favor, torne tudo fácil, não posso aguentar se as coisas forem muito difíceis. Até lá!